Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo, de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 2, Limites e Derivadas, e da seção 2.2, o limite de uma função. Número 7. Para a função g cujo gráfico é fornecido, determine um número a que satisfaça cada condição. Letra A. O limite quando x tende a a de g de x não existe, mas g de a está definida. Um limite de uma função de x não existe nas seguintes situações: quando um dos limites ou ambos os limites laterais tendem ao infinito, ou quando os limites laterais são finitos, mas com valores diferentes. Normalmente, o limite de uma função não existe quando temos uma descontinuidade no gráfico da função. Observando o gráfico, podemos perceber que existem dois pontos de descontinuidade, quando x é igual a 2 e quando x é igual a 4. Das duas opções, a que o valor da função está bem definido é em x igual a 4, caracterizado pelo círculo cheio no gráfico. Então, a resposta é que a igual a 4. Letra B. O limite quando x tende a de g de x existe, mas g de a não está definida. O limite de uma função existe para pontos em que o gráfico da função é contínuo. Então, o ponto procurado está fora de um ponto de descontinuidade. Queremos que este limite exista no ponto, ou seja, os limites laterais são finitos e iguais, mas a função não esteja definida no ponto. O ponto que atende a estas condições é obtido em x igual a 5. A função é contínua neste ponto e não está definida, já que o ponto é representado pelo círculo vazio. Então, a resposta é a é igual a 5. Letra C. O limite quando x tende a negativo de g de x e o limite quando x tende a positivo de g de x existem, mas o limite quando x tende a de g de x não existe. Como dissemos antes, o ponto onde o limite da função não existe é um ponto de descontinuidade do gráfico da função. Já identificamos dois pontos em que isto acontece, em x igual a 2 e em x igual a 4. Observe que os limites laterais em ambos os casos existem e atendem às condições impostas pelo exercício. Então, a resposta é a igual a 2 e a igual a 4. Letra D. O limite quando x tende a positivo de g de x é igual a g de a, mas o limite quando x tende a negativo de g de x é diferente de g de a. Observando o gráfico, se nos aproximarmos de x igual a 4 pela direita, ou seja, x é maior do que 4, mas tão próximo de 4 quanto quisermos, percebemos que o seu valor tende a aproximadamente 2,2. Observe que este também é o valor da função para este valor de x, evidenciado pelo círculo cheio no gráfico. Então, a primeira condição é satisfeita para este valor de x. Se nos aproximarmos de x igual a 4 pela esquerda, ou seja, x é menor do que 4, mas tão próximo de 4 quanto quisermos, percebemos que o seu valor tende a aproximadamente 0,5, que é um valor diferente do valor da função em x igual a 4. Então, a segunda condição é satisfeita para este valor de x. Portanto, a resposta é x é igual a 4.